Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. O cheiro de café de máquina velho misturado com o cheiro de ozônio dos servidores. Era o meu mundo, o pequeno cubículo onde eu tinha passado os últimos 3 anos da minha vida adulta, derramando cada gota de energia, cada ideia brilhante, cada momento de sono perdido em uma única coisa: o projeto Nemesis. Eu chamei de Nemesis porque ele era suposto ser a solução definitiva, o software que colocaria a nossa pequena empresa, a Tech Solutions Pro, no mapa global. Mal sabia eu que o verdadeiro Nemesis seria a traição, e que o alvo da minha vingança seria Arthur. Arthur era o meu chefe, o diretor de projetos. Um homem de meia-idade, sempre impecavelmente vestido em ternos caros que contrastavam com a nossa cultura de camiseta e jeans. Ele tinha aquele sorriso oleoso que te prometia o mundo enquanto ele procurava a melhor maneira de puxar o tapete debaixo dos seus pés. No início, eu confiava nele. Eu confiava porque ele me deu a chance de liderar. Ele me deu a liberdade criativa para construir a arquitetura do Nemesis do zero. Ele dizia que eu era o gênio, a estrela da empresa. Eu estava cego pela ambição e pela necessidade de reconhecimento. Afinal, o Nemesis não era apenas um código. Era minha alma em formato binário. Eu estimava que eu havia investido mais de 10.000 horas naquele projeto, trabalhando fins de semana, feriados e ignorando completamente a luz do sol por quase 1000 dias. O Nemesis era um sistema de gestão preditiva baseado em inteligência artificial. Ele podia prever falhas em infraestrutura com uma margem de 99% de precisão. Isso significava economias astronômicas para grandes corporações e governos. Tínhamos potenciais contratos que valiam centenas de milhões de dólares. O futuro da Tech Solutions Pro, e o meu, dependia daquele lançamento. Arthur me prometeu uma participação acionária, uma promoção a diretor de tecnologia e um bônus que, ele brincou, daria para comprar um pequeno apartamento de frente para o mar. Eu estava nas nuvens, completamente vulnerável. Eu escrevi cada linha de código, depurei cada bug, montei a arquitetura do banco de dados e até mesmo criei a interface de usuário. Arthur apenas entrava na minha sala, pedia atualizações, sorria com aquele sorriso de tubarão e dava tapinhas nas minhas costas. Eu o via como vendedor necessário, o cara que faria as conexões, enquanto eu era o motor silencioso por trás da máquina. Que ingênuo eu fui. A primeira rachadura, na minha fé, apareceu sutilmente. Nós estávamos a cerca de 3 meses do lançamento. Arthur começou a restringir o meu acesso a certas reuniões com investidores e clientes de alto nível. Ele dizia que eram questões de estratégia de negócios que não precisavam me sobrecarregar, pois eu precisava me concentrar apenas na codificação final. Eu engolia seco. Afinal, se ele estava fechando os negócios, ótimo. O problema se tornou evidente quando a equipe de marketing me pediu para revisar os novos materiais promocionais. Eu abri o PDF e meu estômago despencou. O Nemesis não era mais um projeto liderado pela equipe de engenharia. Era o conceito revolucionário desenvolvido pelo Dr. Arthur Mendes. O meu nome não estava em lugar nenhum. Nenhum crédito de liderança, nem mesmo uma menção honrosa. Eu era o desenvolvedor sênior anônimo. Eu senti o sangue gelar nas minhas veias. Corri para a sala de Arthur, segurando o folheto amassado. Arthur, o que é isso? Eu perguntei, tentando manter a voz estável, mas o tremor nas minhas mãos denunciava a minha fúria incipiente. Arthur nem sequer levantou os olhos do seu laptop de última geração. Ele estava digitando algo freneticamente. Ah, olá, meu jovem. Sente-se. Está animado com o lançamento. Falta tão pouco. A voz dele era condescendente, quase paterna, o que me irritou ainda mais. Não me chame de meu jovem. O meu nome não está nesses materiais. O meu crédito foi apagado. Tudo isso aqui é asterisco meu asterisco trabalho, Arthur. Eu bati o folheto na mesa. Ele finalmente olhou para mim e o sorriso sumiu. Seus olhos ficaram frios, calculistas. Escute, e escute bem, ele disse, inclinando-se sobre a mesa. Nós estamos em um jogo de gente grande aqui. Investidores querem confiança. Eles não querem apostar centenas de milhões de dólares em um recém-formado brilhante,
mas anônimo. Eles querem um rosto, uma autoridade. Eles querem o diretor de projetos. Eles querem o Dr. Arthur Mendes, que, por sinal, tem 20 anos de experiência no mercado. Ele enfatizou a palavra doutor como se fosse um título de realeza. Eu mal conseguia respirar. Mas você prometeu. Você me prometeu participação, crédito. Eu fiz o trabalho. Eu estava implorando, e eu odiei a mim mesmo por isso. Ele recostou-se na cadeira, relaxado. E você terá seu bônus. Um bônus generoso. E, claro, você será mantido na empresa com uma ótima posição, desde que você pare de fazer drama e se concentre no que importa. Garantir que o Nemesis funcione perfeitamente. Pense nisso como um investimento na sua carreira. Eu estou te dando visibilidade indireta. Visibilidade indireta. O mesmo que dizer: fique quieto e receba as migalhas enquanto eu banqueteio com o seu suor e a sua genialidade. Naquele momento, eu soube. O meu ex-chefe não era apenas um gerente. Ele era um ladrão de ideias, um parasita corporativo de alto nível. A raiva era tão intensa que eu senti uma dor física no peito. Mas eu forcei um sorriso. Um sorriso pequeno, forçado. Turtle, Arthur. Entendi a estratégia. Desculpe a minha impulsividade. Vou voltar ao trabalho. Eu me virei e saí da sala dele, sentindo a sua risada silenciosa nas minhas costas. Quando cheguei ao meu cubículo, fechei a porta de vidro temperado e desabei na cadeira. Eu não chorei. A emoção era mais fria do que o choro. Era ódio puro e cristalino. Um desejo de vingança tão forte que redefiniu meus objetivos de vida. O objetivo não era mais lançar o Nemesis com sucesso. O objetivo era garantir que Arthur caísse em desgraça junto com ele. Eu passei as próximas semanas em modo de sobrevivência e planejamento. Eu tinha que agir com cautela, pois qualquer deslize seria notado. Arthur estava me observando de perto. Ele precisava que eu mantivesse o projeto funcionando. Ele precisava de mim como a ponte para o sucesso que ele estava roubando. Eu voltei para o código, mas desta vez, eu não estava programando por paixão. Eu estava programando por vingança. O projeto Nemesis estava prestes a se tornar o cavalo de Troia perfeito. Eu comecei a trabalhar nos módulos de acesso e segurança, as partes mais críticas e sensíveis do sistema, aquelas que, se falhassem, causariam um maior estrago. Eu precisava de algo que fosse A. Indetectável em testes de QA normais, B. Ativável remotamente ou por tempo, e C. Catastrófico, mas de uma forma que o erro apontasse diretamente para a arquitetura ou o administrador de sistema. É claro, seria Arthur, o Dr. Mendes. Eu passei noites em claro, não mais por dedicação, mas por insônia alimentada pelo ódio. Eu criei uma rotina de ofuscação dentro do código-fonte. Eu disfarcei meu código de vingança como um módulo de segurança de última instância, MSUI, que supostamente monitorava o tráfego de dados sensíveis, entraria em modo de quarentena se detectasse padrões anômalos. Parecia legítimo, até mesmo inteligente. O gatilho era a parte mais delicada. Eu não podia simplesmente colocar um *timer* que ativasse a falha, pois Arthur poderia mudar a data de lançamento. Eu precisava de uma ativação remota. Eu configurei o MSUI para verificar um repositório de dados específico em um servidor remoto, que eu controlava através de um laptop antigo em casa. Este repositório normalmente conteria um arquivo de configuração vazio. Se eu fizesse *upload de um arquivo específico contendo *string ativar vingança, o MSUI ileria essa *string e iniciaria o protocolo 0. O protocolo 0 era o coração da minha retaliação. O que o protocolo 0 faria? Não era apenas travar o sistema. Isso seria amador. Eu queria humilhação. Eu queria que Arthur fosse ridicularizado publicamente em um palco nacional, ou melhor, internacional, já que a transmissão do lançamento seria global. O Nemesis funcionava baseado em uma interface de usuário extremamente visual, exibindo gráficos de previsão e fluxogramas complexos de dados. O protocolo 0 foi projetado para corromper a camada de apresentação de dados em tempo real,
especificamente no momento da maior carga de informações, durante a demonstração ao vivo. Em vez de exibir os gráficos de previsão sofisticados, o sistema faria o seguinte. Primeiro, ele sobrecarregaria o processador com um loop infinito de cálculos de ponto flutuante, travando a capacidade de resposta da interface em cerca de 10 segundos. Segundo, e mais importante, antes de travar, a camada de apresentação de dados, a mesma que estava projetada para exibir informações críticas de clientes como o Banco Central e a Exxon, faria uma substituição global de imagens. Eu havia escondido uma imagem, um meme popular na época, um GIF de baixa resolução de um homem gordo e suado dançando de forma ridícula, que era conhecido na internet como o Homem da Vergonha. O protocolo 0 substituiria todos os gráficos e todos os dados de texto na tela por cópias repetidas daquele GIF, em cores berrantes, ao som de um áudio pré-carregado que eu havia embutido. Uma risada aguda e estrondosa que seria tocada no volume máximo do sistema de som do auditório. E para coroar a obra, o Nemesis faria broadcast desta falha no feed de imprensa, com uma mensagem de erro na tela que diria: sistema desenvolvido por Arthur Mendes. Falha catastrófica devido à superioridade do código-fonte alheio. Eu garanti que o protocolo 0 seria de difícil rastreamento. Ele limparia seu próprio log de execução após 30 segundos de atividade, tornando impossível para qualquer um na sala identificar o ponto de entrada da falha, 100 meses de investigação forense. Investigação essa que, claro, exigiria a presença do meu código-fonte original, que já estaria formatado e apagado dos meus dispositivos. As semanas se arrastaram lentamente. Eu tinha que atuar perfeitamente. Arthur estava radiante. Ele me chamava para o seu escritório frequentemente para revisar os slides de apresentação. Ele falando sobre minha visão, minha dedicação, meu intelecto. Eu apenas acenei. Sorri e disse que estava feliz por vê-lo tão engajado. Ele até me deu um aumento salarial pífio, um cheque de R$5.000, alegando que era um adiantamento do bônus. Eu aceitei o cheque com um aperto de mão firme, o qual ele interpretou como lealdade, mas que para mim foi apenas a confirmação de que ele estava disposto a pagar caro para roubar o meu trabalho. Eu já havia gasto aquele dinheiro em café forte e pizza fria durante as semanas de desenvolvimento do protocolo 0. O dia do lançamento, a cúpula de inovação global, finalmente chegou. Era um evento monumental, realizado em um auditório luxuoso, repleto de repórteres, investidores e executivos de grandes corporações. Arthur estava no auge de sua arrogância. Ele me manteve nos bastidores, como o técnico de retaguarda. Eu vestia um crachá de suporte técnico enquanto ele usava um que dizia Dr. Arthur Mendes, criador do Nemesis. O contraste era uma facada no peito, mas eu usei essa dor como combustível. Eu estava calmo, estranhamente calmo. A minha missão estava quase completa. Eu verifiquei se o meu laptop de ativação estava conectado à rede Wi-Fi do hotel, escondido em uma mochila dentro de um armário trancado. A apresentação começou com um vídeo elegante sobre a visão futurista da Tech Solutions Pro. Depois, Arthur subiu ao palco. Ele estava iluminado por spots de luz, o cabelo perfeitamente penteado. Ele começou o seu discurso, cheio de jargões e autopromoção. É uma honra apresentar a vocês o Nemesis, ele bradou, gesticulando dramaticamente. Uma solução que nasceu de anos de pesquisa incansável e de uma visão minha, que transforma a gestão de dados em arte preditiva. Eu investi cada parte do meu ser neste projeto e estou orgulhoso de finalmente compartilhar a minha criação com o mundo. A cada menção à sua visão, o meu sangue fervia mais. Eu estava sentado em uma pequena mesa de controle nos fundos do palco, supervisionando as telas. Eu podia sentir a tensão, a expectativa na sala. A parte da apresentação em que Arthur detalhava a arquitetura do software foi a pior. Ele usava termos que eu tinha inventado, conceitos que eu tinha desenvolvido, e os apresentava como se fossem ideias dele que ele estava gentilmente delegando aos seus engenheiros. Ele até inventou uma história sobre ter tido a ideia durante um retiro espiritual no Tibete,
o que era uma mentira descarada e ridícula. Eu apertei os punhos debaixo da mesa, contando os minutos. O protocolo 0 exigia um mínimo de 10 minutos de execução do Nêmesis em modo de demonstração para garantir que todas as camadas estivessem ativas e vulneráveis. Finalmente, chegou a hora da demonstração ao vivo. Era um momento crucial. Arthur pediu que o telão exibisse o asterisco dashboard asterisco principal do Nêmesis, simulando uma rede global de dados. Ele chamou a tela de a janela da previsão. Ele começou a interagir com o sistema, clicando em gráficos e puxando relatórios complexos que se abriam instantaneamente. Tudo estava funcionando perfeitamente, exatamente como eu havia projetado. Ele estava explicando como Nêmesis poderia prever a falência de um banco de médio porte com 72 horas de antecedência. A audiência estava fascinada. Arthur estava banhado em glória roubada. E agora, ele disse, com uma pausa dramática que durou o que pareceu ser uma eternidade, eu lhes mostrarei o nosso recurso mais poderoso, o coração do Nêmesis, a previsão de impacto global em tempo real. Ele deu o comando final no teclado, e eu soube que era a minha hora. Eu abri o meu laptop escondido no armário, digitei minha senha e naveguei até o repositório remoto. A minha mão tremia levemente, mas a minha mente estava clara, focada. Eu fiz o upload do arquivo de texto. O nome do arquivo era Arthur_seu_ladrão.txt. O conteúdo: string ativar vingança em letras garrafais. A confirmação de upload apareceu na minha tela. O protocolo 0 estava ativo. Eu fechei o laptop e me recostei, fingindo estar observando o palco com interesse. Arthur estava prestes a colher a tempestade. Demorou exatamente 7 segundos. 7 segundos de silêncio, enquanto o sistema do Nêmesis processava a instrução assassina. No palco, Arthur estava explicando um gráfico que mostrava a flutuação do mercado de ações. Então, o Nêmesis tossiu. O gráfico piscou. A cor mudou de um azul corporativo elegante para um rosa choque e nauseante. Arthur parou de falar, franzindo a testa levemente. Houve um pequeno, e então o inferno se soltou. O loop infinito começou a queimar o processador. O dashboard inteiro congelou. Os dados sumiram. E no lugar dos gráficos sérios e dos fluxogramas, o telão gigante foi inundado pela imagem repetida do Homem da Vergonha, dançando sem parar, em alta velocidade, preenchendo cada pixel da tela. Não era apenas na tela principal. Era em todos os monitores de demonstração, em todos os lugares. A imagem era ridícula, mas a mensagem subjacente era clara. O sistema havia sido invadido ou destruído. Imediatamente, um som agudo e penetrante, a risada estrondosa que eu havia gravado de um desenho animado antigo, começou a tocar nos alto-falantes do auditório, ensurdecendo a todos. O volume estava no máximo. O caos foi instantâneo e total. A audiência reagiu com uma onda de risos incrédulos, seguida por um silêncio chocado quando eles perceberam que não era uma piada de mau gosto, mas sim uma falha catastrófica. Arthur, que estava no meio de uma frase, virou-se para a tela, e seu rosto perdeu toda a cor. Ele ficou branco, depois vermelho. Ele tentou desesperadamente interagir com o teclado. Saia do sistema. Ele murmurou, mas o Nêmesis estava travado, dedicado apenas a exibir o meme do Homem da Vergonha e a tocar aquela risada histérica. Eu, nos bastidores, tive que me concentrar para não explodir em risadas. Era a satisfação mais pura que eu já havia sentido. Era a vingança servida não apenas fria, mas gelada em praça pública. A falha era tão absurda que era inegável que algo terrível havia acontecido. Os jornalistas começaram a sussurrar e a levantar seus celulares para filmar o telão. O evento de milhões de dólares se transformou em uma pantomima tecnológica. Arthur começou a suar profusamente. Ele se virou para a equipe de suporte, ou seja, para mim. Ele gritou: "O que está acontecendo? Corrija isso. Agora." Eu me levantei calmamente. "Eu não sei. Dr. Mendes," eu disse, com um tom de voz que beirava a inocência, mas meus olhos brilhavam de satisfação.
Parece ser uma falha catastrófica no núcleo de apresentação. Isso só pode ser uma falha de arquitetura primária, como o Senhor mesmo projetou, não é? Eu enfatizei a palavra Senhor com um sarcasmo cortante. Ele me fulminou com o olhar. Cale a boca e encontre a falha. Use o MSUI. Use o módulo de segurança. Ele estava pedindo que eu usasse a minha própria arma contra ele, sem saber que o MSUI asterisco era asterisco a arma. Eu fiz a pantomima de tentar acessar o código. Mas, é claro, o protocolo 0 tinha dominado o sistema. O asterisco feedback asterisco de vídeo para a imprensa estava funcionando perfeitamente, garantindo que o mundo pudesse assistir ao vivo o criador do Nemesis sendo completamente humilhado por um asterisco meme asterisco dançante e uma risada ensurdecedora. A mensagem de erro final surgiu no canto inferior da tela, sutilmente, mas visível. Sistema desenvolvido por Arthur Mendes. Falha catastrófica devido à superioridade do código-fonte alheio. Essa mensagem ficou lá, repetindo a cada 10 segundos, gravando a culpa dele para a posteridade digital. A segurança finalmente subiu ao palco para tentar desligar os equipamentos, mas o sistema estava em modo de bloqueio total. Eles tiveram que cortar a força bruscamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur estava parado no meio do palco, os olhos arregalados, o terno agora amarrotado, parecendo um boneco que havia sido submetido a um choque elétrico. Ele tentou se recuperar, pigarreando, mas era tarde demais. Os investidores e executivos começaram a se levantar, pegando suas pastas e saindo em massa. O dinheiro, que há minutos estava prestes a jorrar, havia evaporado no ar. Eu o vi tropeçar para fora do palco, acompanhado por um dos sócios da empresa, que parecia absolutamente lívido. Eu voltei para o meu cubículo, peguei a minha mochila e removi o asterisco laptop asterisco de ativação. O protocolo 0 tinha feito o seu trabalho. Eu me sentei e, com calma metódica, formatei o disco rígido do meu asterisco laptop asterisco de trabalho e do meu asterisco laptop asterisco pessoal. Não sobrou um rastro do código-fonte original do Nemesis que não estivesse agora na posse de Arthur. E o que ele tinha, claro, estava irremediavelmente arruinado. Menos de uma hora depois, a internet já estava em polvorosa. O vídeo da apresentação de Arthur e o Homem da Vergonha já estava viralizando. Projeto de inteligência artificial de centenas de milhões de dólares trava em risada de desenho animado, dizia uma manchete. O Nemesis não era mais o futuro da inteligência artificial. Era o maior fiasco corporativo da década, e Arthur era a cara da falha. Eu recebi uma mensagem do RH pedindo que eu fosse à sala do presidente, o Dr. Souza. Souza era um homem velho e sensato, mas que tinha sido manipulado por Arthur. Eu entrei na sala de Souza. Ele estava com a testa franzida e as mãos na cabeça. Arthur estava lá, com a gravata frouxa, parecendo ter envelhecido 10 anos. O que aconteceu? Pelo amor de Deus! Souza quase implorou. Arthur disse que foi um ataque hacker externo, um ato de sabotagem. Eu olhei diretamente para Arthur. Ele tentou me dar um olhar de aviso, mas eu o ignorei. Senhor Souza, eu disse, com a voz firme. Não foi um ataque externo. Foi uma falha de segurança interna, provavelmente uma lógica mal implementada no módulo de segurança de última instância. Eu avisei Arthur repetidas vezes que a arquitetura dele era falha, que ele não estava testando a fundo. Mas ele insistiu que era perfeita. O senhor lembra? Arthur tirou o projeto das minhas mãos nos testes finais, dizendo que ele mesmo cuidaria disso. Eu estava mentindo, é claro, mas eu estava usando as próprias mentiras de Arthur contra ele. Eu sabia que ele havia se gabado para Souza de que estava assumindo o controle total dos testes finais para garantir a perfeição. Arthur saltou da cadeira. Isso é mentira. Ele está tentando me incriminar. O código é dele. Souza levantou a mão, silenciando Arthur. Não importa de quem é o código, Arthur. Você estava na liderança. Você se apresentou como o único responsável por essa arquitetura. Você insistiu em seu nome na frente de tudo. E o Nemesis não foi apenas sabotado. Ele foi ridicularizado globalmente. A Tech Solutions Pro perdeu reputação e milhões de dólares hoje.
Isso não é um erro, é uma demissão. Arthur tentou argumentar, implorou, mencionou os seus 20 anos de serviço, mas Souza estava impassível. A humilhação pública era a única coisa que importava. Ele foi escoltado para fora da sala, demitido, com o seu nome agora inextricavelmente ligado ao asterisco meme asterisco do Homem da Vergonha e a um desastre de software. Eu observei Arthur ir embora, o parasita corporativo, derrotado. A satisfação era quase insuportável. Souza se virou para mim. Ele estava exausto. Você é o único que entende realmente o Nêmesis. Eu preciso que você conserte isso. Você tem que ir atrás do código-fonte, encontrar essa falha de segurança e reconstruir tudo. Eu te dou o cargo de diretor de tecnologia. O salário triplicado. O que você quiser. Era a oferta que Arthur havia prometido e roubado. Era o meu sonho. Mas o meu sonho havia mudado. Eu já não queria construir coisas para eles. Eu queria liberdade. Com todo o respeito, Dr. Souza, eu disse, levantando-me lentamente. Eu não posso fazer isso. O meu contrato permite que eu mantenha a posse integral de qualquer código que eu desenvolva fora das horas regulares de trabalho, e o Nêmesis foi desenvolvido inteiramente em horas extras. Eu não tenho mais acesso ao código que foi lançado hoje, eu o apaguei por segurança. Essa também era uma mentira técnica, mas difícil de refutar rapidamente. E, francamente, depois de testemunhar como Arthur foi tratado e como meu trabalho foi roubado e ridicularizado, eu perdi a confiança na liderança desta empresa. Souza olhou para mim, chocado. Você está pedindo demissão? Depois de tudo isso? Não, eu corrigi. Eu estou indo embora. E vou levar a arquitetura do Nêmesis comigo. Não se preocupe, o protocolo zero garantiu que o código que está com vocês é inútil. Mas eu tenho uma cópia de trabalho, e ela está limpa. E eu vou lançá-la, no meu próprio tempo, com o meu próprio nome. Vou chamar de o verdadeiro Nêmesis. Obrigado pela oportunidade de me mostrar exatamente o que eu não quero me tornar. Eu me virei e saí, deixando Souza em um estado de choque completo. Eu não levei mais nada, exceto a minha mochila vazia e a sensação de alívio. Eu caminhei pelas ruas, e o sol parecia mais brilhante do que nunca. Eu verifiquei meu telefone e vi a capa de todos os sites de tecnologia. Arthur Mendes, o doutor, o gênio, reduzido a um asterisco meme asterisco dançante. A vingança era completa, pública e perfeita. Eu não precisava de bônus, nem de cargos roubados. Eu tinha meu código e a minha liberdade. E o melhor de tudo, eu tinha garantido que o meu ex-chefe seria conhecido para sempre como o homem que tentou roubar o projeto de outra pessoa e que falhou da maneira mais espetacular e humilhante possível. Aquele dia não foi o dia do lançamento do Nêmesis. Foi o dia do lançamento da minha própria vingança. E ela funcionou com 100%. Eu me lembro daquele